Sou um recém-licenciado em Educação Física. Sou solteiro há mais de 20 anos. Logo após a licenciatura, mudei-me para um apartamento alugado, ocupado por 3 mulheres deslumbrantes. Apenas 2 dias depois da mudança, já tinha atraído a atenção da beldade do campus e de uma jovem voluptuosa. Já não consigo conter a minha excitação interior. O sol de junho queimava a terra como um fogo ardente, e toda a cidade parecia engolida por um vapor gigante. A onda de calor aproximava-se e o ar estava tomado por um calor sufocante. Eu, recém-licenciado, caminhava sozinho pelas ruas movimentadas, com a minha pesada bagagem na mão. O meu rosto estava tomado pela exaustão e pela confusão, como se ainda não tivesse saído completamente do conforto do campus, apenas para enfrentar este mundo desafiante e desconhecido. A vida não é fácil, suspirou Lucas. Olhei para o céu. Algumas nuvens brancas salpicavam o céu azul, mas não conseguiam dissipar a ansiedade dentro de mim. Na altura da formatura, como um expulso implacável, a escola empurrou-nos, outrora crianças, para fora da nossa torre de marfim e para o caldeirão da sociedade. Nesta formatura, a escola expulsou-nos. Não podemos ficar nem mais um dia. Abanei a cabeça com um sorriso irónico, uma estranha sensação de perda a brotar no meu coração. Pensei naqueles dias despreocupados na escola, rindo e brincando com os meus colegas, lutando juntos pelos nossos sonhos. Agora, esses dias já lá vão para sempre, restando apenas a minha coragem e determinação para enfrentar a realidade sozinha. Continuei a caminhar, com os olhos fixos no anúncio de aluguer na beira da estrada. Os preços das rendas impressionaram-me. Aqueles valores que antes pareciam distantes eram agora uma realidade que tinha de enfrentar. Suspirei, pensando secretamente em como ganhar a vida nesta cidade. Ainda é mais confortável viver nos dormitórios da escola, murmurei para mim mesma, com o coração cheio de nostalgia da minha vida passada. Finalmente, cheguei a Eking-Yewan, e um imponente edifício residencial erguia-se à minha frente. Parei à porta do quarto 1202, edifício 1, respirei fundo e introduzi a minha senha. Assim que a palavra passe foi verificada com sucesso, a fechadura eletrónica da porta emitiu um sinal sonoro, bem-vindo a casa, e a porta abriu-se lentamente. Arrastei a minha bagagem para dentro, apenas para ser recebido por um ambiente desconhecido. Os meus novos colegas de quarto ainda não tinham regressado e o quarto estava vazio. Olhei em redor, sentindo ao mesmo tempo expectativa e um toque de nervosismo. Imaginei como seriam estes novos colegas de quarto e se nos daríamos bem. Olhei em redor da sala de estar, certificando-me de que não havia ninguém por perto e, carregando a minha pesada mala, entrei no meu quarto. O ar no quarto parecia um pouco pesado, pelo que a minha primeira ação foi ligar o ar-condicionado silencioso. Assim que o ar-condicionado ligou, uma onda de ar frio encheu rapidamente o ambiente, aparentemente dissipando o calor da sala. Não pude deixar de suspirar, que refrescante. As minhas sobrancelhas relaxaram e um sorriso satisfeito espalhou-se pelo meu rosto. Olhei em redor. O quarto estava mobilado de forma simples, mas acolhedora. Uma cama grande ocupava um canto do quarto. Alguns itens essenciais do dia-a-dia estavam sobre o criado mudo. Uma mesa quadrada estava perto da janela, com a luz do sol a filtrar-se pelas cortinas, projetando sombras salpicadas. Ao canto, um pequeno guarda-roupa estava quieto, aguardando a minha arrumação. Comecei a arrumar as minhas coisas metodicamente. Pendurei as minhas roupas uma a uma no armário e arrumei a minha cama com capricho. Arrumou meticulosamente os seus artigos essenciais do dia-a-dia sobre a mesa, tudo parecendo perfeitamente organizado. Depois de terminar, deitei-me exausta na cama, aproveitando o ar-condicionado. 2. Logo, o som de uma porta a abrir quebrou o silêncio do dormitório. Percebi que era o meu colega de quarto a regressar e, silenciosamente, decidi cumprimentá-lo por cortesia. Afinal, ignorar o regresso de alguém parecia indecoroso. Assim, levantei-me, empurrei a porta e saí para o corredor. A cena lá fora chamou-me a atenção. 2 mulheres estavam de pé, diante da porta. Uma delas usava um vestido preto que balançava suavemente com os seus passos, como uma flor de lótus negra a balançar ao sabor do vento. O design do vestido era simples, mas elegante, emoldurando na perfeição a sua cintura fina e as suas pernas longas. O seu cabelo estava casualmente apanhado, revelando o seu pescoço loiro, onde as joias brilhavam à luz, acrescentando um toque de mistério e elegância. Outra beldade selecionou cuidadosamente uma roupa que transpirava o calor do verão. Vestia uma t-shirt branca vibrante de manga curta, como se o sol de verão estivesse concentrado nela, irradiando uma aura quente e radiante. O estampado único e divertido da t-shirt era um toque de cor vibrante na tela de verão, acrescentando um toque de charme individual ao seu look. Combinou com os calções de ganga de cintura alta, que realçavam perfeitamente a sua cintura fina e as suas pernas longas. As linhas limpas e elegantes dos calções criavam um look casual, mas estiloso. As suas pernas, longas e direitas, pareciam a mais bela paisagem de verão, cativando a atenção de todos. Calçava um par de ténis brancos, que combinavam com a vibração casual do verão, ao mesmo tempo que pareciam cheios de energia. O design simples e elegante dos sapatos complementava o seu look geral, exibindo a sua aura jovem. Os seus longos cabelos, acariciados casualmente sobre os ombros, eram macios e brilhantes, esvoaçando suavemente ao sabor do vento, exalando uma aura cativante.
O seu sorriso era radiante como uma flor, como se o sol de verão a estivesse a cativar, cativando toda a gente. Cada mulher possuía uma beleza única, como duas cores vibrantes numa pintura, cada uma irradiando um brilho diferente. Uma era como um pêssego maduro, exalando um charme maduro e um fascínio sensual, a outra, como um salgueiro tenro na brisa primaveril, transbordando energia e vigor juvenil. O meu olhar demorou-se entre elas, brilhando de admiração e espanto. Dei um passo em frente e cumprimentei as duas belas mulheres com um sorriso. Olá, sou o teu novo colega de quarto, Lucas. Que bom conhecer-te aqui. A minha voz era gentil e sincera, revelando a minha expectativa pelo novo ambiente e a minha ânsia de fazer novos amigos. A rapariga, vestida de forma vibrante e jovial, sorriu brilhantemente em resposta. Ela disse secamente, olá, o meu nome é Mariana e sou aluna da universidade ao lado. Muito prazer. Esta é a minha irmã, Sofia. As suas palavras eram carregadas de um calor e de um carinho que me aqueceu o coração. A mulher chamada Sofia, por outro lado, olhou para mim com um olhar mais profundo. Os seus olhos continham um misto de curiosidade e escrutínio, como se ela me estivesse a ver. Após um momento de silêncio, ela quebrou finalmente o delicado silêncio, perguntando com uma ponta de curiosidade, então, o que é que faz na vida? Respondi honesta e simplesmente, sou segurança no edifício comercial ao lado. Sofia ergueu ligeiramente as sobrancelhas, com um toque de desdém no tom, então só segurança. Hoje em dia, qualquer pessoa pode viver no mesmo quarto que nós. As suas palavras ásperas, como uma faca invisível, trespassaram o meu coração. Um lampejo de embaraço e de decepção passou-me pelos olhos, mas rapidamente o disfarcei, tentando manter a calma. A Mariana, ao ver isto, interveio rapidamente para acalmar os ânimos. Puxou delicadamente a manga da irmã e disse suavemente, irmã, por favor, não diga isso. Então, virou-se para mim, com um tom de desculpa e conforto, irmão, a minha irmã não quis dizer isso. Pode estar a ser um pouco rude. Não leves a peito. Todos te damos as boas-vindas. Mariana virou-se então para Sofia e disse, irmã, por favor, fique quieta. 3. Eu estava prestes a falar, tentando amenizar o súbito embaraço com um casual, está bem. Mas Sofia, como um foguete aceso, continuou seu discurso sem piedade, é isso mesmo que quero dizer. Um segurança desprezível, falido como um mercenário, não é digno de viver comigo. Não tenho sequer o direito de falar. Tu és minha irmã, vais mesmo ficar do lado dele. As suas palavras estavam cheias de desdém e desprezo, como se eu não passasse de uma figura insignificante aos seus olhos. Ao ver isto, a Mariana correu para a frente, picou delicadamente as costas da minha irmã, conduziu-a para o quarto e fechou a porta atrás de si. A discussão no quarto foi diminuindo gradualmente, deixando-me sozinha do lado de fora da porta, sentindo um misto de emoções. Passado um bocado, Mariana voltou a colocar a cabeça de fora, com um sorriso constrangedor e de desculpas no rosto. Ela disse-me: irmão, peço desculpa. A minha irmã não é má pessoa, só fala muito rudemente às vezes. Volte para trás e descanse. Não leva peito. Podemos voltar a sair juntos algum dia, ok? A sua voz era gentil e sincera, tentando apaziguar o conflito repentino. Olhando para ela, uma sensação de aconchego tomou conta do meu coração. Então, assenti, sorri e disse, está tudo bem. Compreendo os sentimentos da tua irmã. Volta para trás e consola-a. Vou voltar para o meu quarto e descansar. Quando estava prestes a entrar no meu quarto, a porta voltou a abrir-se suavemente, instintivamente, olhei para a entrada. Uma mulher entrou. Devia ser a minha colega de quarto, alguém que nunca tinha conhecido. Vestia um chionson lilás, com um corte aparentemente meticuloso, e moldurando perfeitamente a sua graciosa figura sem parecer excessivamente ostensiva, captando a dose certa de graciosa beleza. O tecido era macio como seda, quase tátil. A luz do sol que entrava pela janela parecia refletir o calor e o brilho característicos da primavera. O chionson lilás, como uma violeta a desabrochar à luz da manhã, emanava discretamente elegância e mistério. O seu cabelo estava artisticamente entrançado num rabo de cavalo baixo, com algumas madeixas divertidas a cair em cascata sobre as orelhas, acrescentando um toque de preguiça casual e naturalidade à sua aparência solene. As suas sobrancelhas eram longas e arqueadas, como que esculpidas pelo tempo, formando a curva suave de uma folha de salgueiro. Os seus olhos brilhantes brilhavam de inteligência, como se pudessem ver através da verdade de tudo no mundo. O seu nariz era alto e firme como uma montanha. Os seus lábios eram rosados, como cerejas maduras de verão, incrivelmente sedutores. Os seus dedos eram finos e compridos, como peças de jade cuidadosamente esculpidas, irradiando um brilho suave e quente. As suas unhas estavam pintadas de um rosa suave, contrastando com o rosto do seu chionson, tornando-as ainda mais delicadas e voluptuosas. Permaneceu ali, quieta, como uma pintura fluida, uma mistura perfeita de elegância e beleza que tornava impossível desviar o olhar. A mulher foi a primeira a quebrar o silêncio. Ela levantou ligeiramente a cabeça, olhou-me com olhos curiosos e perguntou suavemente, quem é você? Havia um toque de dúvida na sua voz, como se estivesse um pouco surpreendida com esta nova colega de quarto inesperada. Percebi imediatamente o que estava a acontecer.
Ela sorriu, deu um passo em frente e respondeu educadamente: Olá, sou a tua nova colega de quarto. O meu nome é Lucas. As minhas palavras foram repletas de entusiasmo e expectativa, pois este era o início de uma nova vida com colegas de quarto. Após ouvir a apresentação, Clara sorriu também amigavelmente. Ela assentiu e disse: Olá, o meu nome é Clara. Provavelmente sou mais velha do que tu, por isso podes tratar-me por irmã. Acabaste de te formar. A sua voz era gentil e amável, como uma brisa primaveril a acariciar o meu coração. Assenti e respondi: Sim, acabei de me formar este ano. As minhas palavras transpiravam um vigor juvenil, como se ainda pudesse sentir a alegria e a emoção da formatura. Clara olhou-me atentamente mais uma vez, os seus olhos percorrendo-me, como se procurasse algo. Então, perguntou curiosa: Parece estar em grande forma. Qual foi a sua especialização na faculdade? Sorri e respondi: Irmã, veja bem, eu sou boa. Estudei educação física. Ao dizer isto, endireitei o peito deliberadamente, exibindo o meu físico musculado. Clara não conseguiu conter o riso. Ela achou-me divertida e cativante. Quando a chamei de irmã, o coração da Clara transbordou de alegria como água de nascente, palavras não conseguiam expressar. Ela inclinou-se suavemente para o meu ouvido, a sua voz suave e sedosa, com um toque de provocação e expectativa. Gostavas de vir sentar-te no meu quarto? Podemos ter uma boa conversa. Uma pontada de surpresa passou-me pelo rosto. Tinha acabado de me mudar e não estava familiarizada com tudo o que ali estava, por isso estava um pouco hesitante. Respirei fundo, tentando manter a calma, e disse: Irmã, acabei de me mudar e estou um pouco cansada. Gostava de voltar para o meu quarto e descansar um pouco. O sorriso de Clara vacilou um pouco, mas rapidamente recuperou a compostura e disse suavemente: Ok, então vá descansar. Quando estiver descansada, pode sempre vir ao meu quarto e conversar. Concordei e virei-me para o meu quarto. Deitei-me na cama, vendo vídeos curtos. Imagens de belas mulheres a dançar passaram pelo ecrã, mas a minha mente estava noutro lugar. Lembrei-me dos olhos expectantes da Clara e uma onda de emoção invadiu o meu coração. 4. Pouco depois de chegar ao meu quarto, ouvi uma pancada firme na porta. Irmão, já descansou? A voz de Mariana era gentil e doce, quase tingida de preocupação. Parei por um momento, depois aproximei-me e abri a porta. Do lado de fora, os olhos brilhantes de Mariana brilhavam de curiosidade e expectativa sob a luz. Abanei a cabeça e sorri: Ainda não. Acabei de voltar para o meu quarto. Mariana esboçou um sorriso radiante e ergueu delicadamente a bebida que tinha na mão. Acabei de sair e comprar-lhe uma bebida. Espero que não esteja zangado comigo. Foi então que reparei que a Mariana segurava uma bebida fresca. Através da parede transparente, pude ver o sumo brilhante a balançar suavemente lá dentro. Uma sensação de calor invadiu o meu coração. Peguei na bebida e sussurrei: Obrigado, não estou zangado com a tua irmã. Mariana ficou visivelmente aliviada. Piscou os olhos e disse: Que bom. Mas, irmão, não me mostras o teu quarto? Hesitei por um momento, mas olhando para os olhos expectantes de Mariana, assenti finalmente e sorri: Entre. Mariana entrou resolutamente no quarto, cada passo carregando um peso enorme. Ela aproveitou o momento em que me virei, estendendo o dedo com cautela e leveza. Com um ligeiro empurrão, a porta fechou-se lentamente em silêncio, como se um véu invisível tivesse caído silenciosamente, isolando o mundo. Naquele momento, parecia que eu e a Mariana estávamos sozinhos no quarto, a nossa atmosfera misturava-se, e todas as perturbações do mundo exterior estavam isoladas de nós por aquela porta. Mostrei meticulosamente à Mariana os vários itens do quarto, mas rapidamente percebi que não parecia particularmente interessada neles. Os seus olhos não conseguiam deixar de me percorrer, cheios de uma ternura e curiosidade indescritíveis. Por fim, a Mariana falou suavemente, com a voz tingida de timidez: Irmão, posso sentar-me aqui? Enquanto falava, o seu dedo fino apontou delicadamente para a minha cama. Sorri levemente e assenti: Claro. Mariana sentou-se delicadamente na beira da cama e perguntou, hesitante: Tenho um pouco de sede. Tens água? Havia um toque de flerte na sua voz, e o meu coração acalmou. Sim, espera um momento. Respondi gentilmente, virei-me para a mesa e comecei a servir água à Mariana. A Mariana pegou na água que lhe ofereci e deu um gole suave. Então, ela olhou para cima e lançou-me um sorriso doce. Obrigada, irmão. A sua voz era clara e melodiosa, como o som da natureza, enviando ondas de emoção ao meu coração. Então, a Mariana gesticulou gentilmente para o lugar ao seu lado, com os olhos a brilhar de malícia, e disse: Irmão, por favor, sente-se aqui. Sentei-me com um toque de nervosismo, com o coração completamente perdido. Não sabia como começar. A atmosfera parecia congelada, apenas o som da nossa respiração a misturar-se no ar. Finalmente, Mariana quebrou o silêncio. Ela inclinou a cabeça e perguntou curiosamente: Irmão, não, tens namorada? Não consegui conter o riso e abanei a cabeça. Não, estou na casa dos 20 e nunca estive numa relação. Não tens namorada?
Não consegui conter o riso e abanei a cabeça. Não, estou na casa dos 20 e nunca estive numa relação. Ao dizer isto, uma ponta de desilusão passou-me pelos olhos. Os olhos de Mariana brilharam de astúcia à medida que se aproximava, sussurrando, que tal eu ser tua namorada? Fiquei atordoada, perguntando-me se tinham ouvido bem. Os meus olhos arregalaram-se enquanto encarava o rosto delicado de Mariana, uma estranha pulsação a crescer no meu coração. Mas rapidamente recuperei a compostura e disse com um sorriso irónico, estás a brincar. És tão bonita e tens um corpo tão bonito, como é que alguém poderia não estar a curta-jute? Mariana abanou a cabeça, com um toque de desdém no rosto. Claro que há pessoas a curta-jute, mas eu não gosto delas. Enquanto falava, ela estufava deliberadamente o peito, como se quisesse exibir o seu charme. Olhei para os seios da Mariana, as curvas eram de facto incrivelmente atraentes. No entanto, embora uma onda percorresse o meu coração, pronunciei duas palavras com firmeza, não. Mariana franziu ligeiramente o sobrolho, questionando, porquê? Não sou bonita o suficiente. Havia um toque de desconforto na sua voz. Rapidamente acenei com as mãos em negação, não, 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 és muito bonita. A minha resposta foi firme e clara, sem a menor hesitação. Mariana, ainda mais perplexa, perguntou, se é esse o caso, então por que é que me rejeitou? As suas palavras revelavam a determinação de alcançar o seu objetivo. Suspirei e expliquei, tenho medo que a tua irmã, com o seu temperamento explosivo, me possa bater se souber que namoramos. Falei com cuidado, como se cada palavra fosse cuidadosamente ponderada. Mariana ficou em silêncio por um momento, depois sorriu. Então é com isso que estás preocupada? Porque é que simplesmente não contamos à minha irmã? Voltei a abanar a cabeça firmemente e disse suavemente, ainda não vai funcionar. A Mariana ouviu isto, segurou a minha mão delicadamente, inclinou-se ligeiramente para a frente e aproximou o rosto do meu. Ela sussurrou, sinto que não me é completamente indiferente. Por que é que é tão teimoso em rejeitar-me? Suspirei e expliquei, acabamos de nos conhecer e ainda não nos conhecemos muito bem. Isto não está a ser demasiado rápido. A Mariana riu-se e sentou-se no meu colo, dizendo coquete, quão rápido. Acho que está na medida certa. Ela pegou gentilmente na minha mão e colocou-a sobre a sua perna. O meu coração estremeceu quando o toque suave se espalhou por todo o meu corpo como uma corrente elétrica. Suspirei por dentro. Aquele toque era tão maravilhoso, como tocar na seda mais macia do mundo. Era tão suave. Senti as palavras da Mariana roçarem-me o ouvido como uma pena, estás a seduzir-me. Mariana respondeu sem disfarçar, sim, estou a seduzir-te. Assim que terminou de falar, Mariana inclinou-se, leve como uma pena, e depositou um beijo suave nos meus lábios. Fiquei atordoado com esta ação repentina, sentindo um ligeiro calor e suavidade preencherem os meus lábios instantaneamente. Este foi o primeiro beijo que desejei durante mais de 20 anos, sem nunca esperar que acontecesse tão lindamente naquele momento. O toque estranho e maravilhoso fez o meu coração vibrar, e não pude deixar de abraçar a Mariana com força. A minha voz estava rouca e excitada, mulher, percebes que esta tua ação é como acender uma fogueira em madeira seca. Mariana encostou-se suavemente ao meu peito, os seus dedos acariciavam o meu rosto, cada toque com um toque subtil, quase provocador. Respirei fundo, quase inalando a sua delicada fragrância. Aquele aroma misturava-se com as emoções que surgiam dentro de mim, intoxicando-me e impedindo-me de me libertar. Nesse momento, a Mariana voltou a perguntar, gostaste? A sua voz estava cheia de confiança e expectativa, o que só intensificou a onda de emoção dentro de mim. Permaneci em silêncio, prestes a inclinar-me e a beijar a Mariana, quando de repente ouvi a voz clara da Sofia do lado de fora da porta, a chamar pelo nome de Mariana. Sorri suavemente e disse à Mariana, suavemente, a tua irmã está à tua procura. O rosto da Mariana corou ligeiramente, e ela olhou para mim com um toque de relutância antes de dizer, coquete. Não se preocupe com ela. Avisarei que vou embora em breve. Assim que terminou de falar, a voz ligeiramente ansiosa de Sofia ecoou da porta. Para onde raio foi esta miúda? De imediato, Sofia pegou no telefone e começou a ligar a Mariana. O toque de Mariana quebrou o silêncio. Abanei a cabeça, impotente, e sussurrei à Mariana, acho que vamos ter de esperar até à próxima vez. Mariana pegou no telefone lentamente, uma onda de relutância a crescer no seu coração. A voz de Sofia do outro lado era como uma espada no vento de outono, cortante e penetrante. Mariana, para onde raio foste? Volta aqui. Mariana respirou fundo, tentando parecer relaxada. Estou lá embaixo. Já subo. Não se preocupe. Disse ela, e depois desligou o telefone silenciosamente. Nesse momento, ouvi vagamente o som de uma porta a fechar-se ao lado. Pensei, a Sofia deve ter voltado para o quarto. A Mariana esperou um momento, até ter a certeza de que não havia movimento do outro lado, e depois saiu do meu quarto, cautelosa e silenciosamente. 5. Depois de a Mariana sair, finalmente respirei de alívio, os nervos tensos relaxando. Deitei-me exausta na cama e adormeci logo. Quando acordei, já era tarde da noite.
A segunda-feira estava completamente silenciosa, com apenas o roncar do meu estômago a ecoar pelo quarto vazio. Esfreguei os meus olhos sonolentos e verifiquei o meu telemóvel. Eram já 20h05. A fome subiu como uma maré, lembrando-me que estava na hora de encontrar algo para comer. Rolei para fora da cama, tropeçando um pouco, abri a porta e desci as escadas para procurar o jantar. Nesse momento, encontrei inesperadamente duas irmãs, a Sofia e a Mariana. A Mariana cumprimentou-me calorosamente: vai jantar fora. Sorri e acenei com a cabeça em resposta. Mariana sorriu suavemente e sugeriu: estamos a preparar o jantar. Se não se importa, por que não comemos juntas? Eu ia responder, mas a Sofia adiantou-se. Ela olhou-me com desdém e disse sarcasticamente: ele? Que direito tem ele de comer comigo? Mariana franziu ligeiramente o sobrolho, olhando para a irmã, tentando explicar calmamente. Irmã, acho que estou bem. Por que é que tem tanto preconceito contra ele? Sofia, no entanto, não se deixou impressionar. Ela bufou friamente, dizendo: o que é que ele tem de tão bom? Mariana, é preciso aprender a relacionar-se com pessoas de estatuto e posição. Assim, podemos ter uma hipótese de uma vida melhor. Ao ouvir isto, senti uma pontada de amargura. Não queria discutir com a Sofia, por isso agradeci educadamente à Mariana. Obrigada, Mariana, mas não se incomode. Vocês comam. Vou descer e arranjar um sítio para comer. Virei-me imediatamente e fui-me embora, sem querer envolver-me mais com a Sofia. Queria apenas manter a distância dela, quanto mais longe, melhor. Apanhei o elevador, desci, pedi uma tigela de noodles instantâneos fumegantes e comecei a saboreá-lo lentamente. A massa estava macia e os ovos, perfumados, e em pouco tempo a tigela estava completamente devorada. Eu sabia que voltar para casa naquele momento me levaria inevitavelmente a reencontrar a Sofia, e eu não queria passar por aquele embaraço. Assim, decidi ficar lá embaixo por uns tempos, passeando e familiarizando-me com o bairro. Desci as escadas tranquilamente, desfrutando daquela rara paz e liberdade. Percorri os trilhos do bairro, observando ocasionalmente a vegetação circundante e admirando o cotidiano dos moradores. Uma estranha sensação de conforto tomou conta do meu coração. Lucas. Uma voz feminina clara e suave ecoou nos meus ouvidos, como uma brisa primaveril que sopra sobre um lago, criando ondulações. Olhei na direção da voz e vi Clara a caminhar na sua direção com um sorriso. O seu rosto demonstrava um ligeiro cansaço, mas o brilho nos seus olhos mantinha-se intenso. Irmã, acabaste de voltar? Perguntei, preocupada. Sim, acabei de sair do trabalho. Clara assentiu e suspirou baixinho. O meu chefe pediu-me para fazer horas extra hoje, e estou exausta. Então devia voltar e descansar, disse eu, angustiada. Sem pressas, só queria dar uma volta. A Clara acenou com a mão e virou-se para mim. Por que é que não sobe? Ah, acabei de jantar e queria dar uma volta lá para baixo, expliquei. Perfeito. Vamos dar uma volta juntas, disse a Clara, caminhando lado a lado comigo. Clara voltou a mencionar: parece que não deixámos nenhuma informação de contacto da última vez, por isso hoje é o momento perfeito para preencher essa lacuna. Ela tirou então graciosamente o telemóvel do bolso, tocou no ecrã e abriu um código QR. Segui-a, pegando no meu telemóvel e digitalizando o código rapidamente. Depois, sorri para a Clara e disse-lhe: irmã, adicionei-te. Clara assentiu com satisfação e disse gentilmente: percebo. A partir de agora, sejam problemas de trabalho, questões triviais da vida ou até complicações emocionais, pode sempre falar comigo. Farei o meu melhor para o ajudar. Perguntei curiosamente: irmã, é casada? Clara assentiu levemente, com um toque de melancolia nos olhos, e disse suavemente: sim, o meu marido e eu separámos-nos pouco depois de nos termos casado por causa do trabalho. Ao longo do ano, só nos vimos algumas vezes. Sempre que a noite cai, uma solidão sem fim invade-me como uma maré, tornando-a insuportável. Ela fez uma pausa e depois voltou a olhar para mim, com uma emoção complexa a brilhar nos seus olhos. Ela continuou: então, se estás livre esta noite, por que não vens sentar-te comigo e conversar? Estou a ficar muito aborrecida aqui sozinha. Ao ouvir isto, uma onda complexa de emoções invadiu-me. Olhei para Clara, e os seus olhos brilhantes revelaram uma pitada de expectativa e desejo que me deixou um pouco perplexo. Assenti levemente e prometi: ok, Clara, tentarei passar mais tempo contigo no futuro. Clara ouviu isso, os seus lábios curvaram-se ligeiramente, um sorriso gentil a formar-se. Ela estendeu gentilmente a mão e acariciou-me o topo da cabeça com carinho, dizendo suavemente: boa menina. Os seus olhos brilharam de ternura, como se expressassem um profundo afeto e admiração por mim. Depois, continuamos a nossa conversa no piso inferior, abordando uma vasta gama de temas. Aos poucos, fui conhecendo melhor a Clara. O tempo passou despercebido, e olhei para o relógio, decidindo que já tínhamos conversado o suficiente. Olhei para a Clara e sugeri: irmã, já está a ficar tarde. Devemos voltar. Clara assentiu com a cabeça. Ela empurrou delicadamente a porta do dormitório. O quarto estava escuro como breu,
era evidente que a Mariana e a Sofia já tinham adormecido. Clara estendeu a mão e acendeu a luz, e uma luz suave encheu instantaneamente o quarto. Olhei para a Clara e sussurrei: Irmã, vou voltar para o quarto. Clara sorriu e assentiu. Voltei para o meu quarto. Talvez tivesse dormido demais nessa tarde, mas agora não conseguia fechar os olhos, completamente inconsciente do sono. Assim, peguei casualmente no telemóvel para passar a longa noite. 6. Nesse momento, uma mensagem apareceu de repente no meu ecrã. A mensagem da Clara passou rapidamente pelo meu rosto. Pode, por favor, vir à casa de banho e trazer-me alguns lenços de papel. Estou sem eles. Fiquei um pouco surpreendida e respondi. Ok, não há problema. Vou deixá-los à porta. Espera um momento e venha buscá-los. No entanto, a mensagem de Clara voltou rapidamente, com um toque de impotência e urgência. Pode, por favor, trazê-los para dentro. Estou completamente sem lenços de papel. Como é que vou sair? Olhei para as palavras no ecrã, uma onda de emoção a brotar no meu coração. Na quietude da noite, este incidente pareceu trazer uma sensação estranha. Pousei o telemóvel, levantei-me e fui até à casa de banho, pronta para pegar nos lenços de papel que a Clara tanto precisava. Caminhei lenta e firmemente em direção à casa de banho. Cheguei à porta, levantei a mão delicadamente e bati educadamente. Então, fechei os olhos, como se estivesse a fazer uma promessa profunda, e fechei a porta delicadamente. Por trás, a minha voz suave ecoou: Irmã, aqui está o lenço de papel. Estou a fechar os olhos. Não se preocupe, não estou definitivamente a olhar para os lados. As minhas palavras estavam cheias de sinceridade e respeito, como se o tivesse feito deliberadamente para acalmar as suas preocupações. Nesse momento, a voz de Clara veio da casa de banho, a sua voz suave, mas com um toque de provocação: aproxima-te um pouco mais. Movi-me ao som, estendendo as mãos, dando 2 passos cautelosos em frente, como se estivesse a tatear no escuro. De repente, senti a minha mão tocar em algo macio. Apanhei um susto, depois um pouco de vergonha. Retirei a mão rapidamente, secretamente grata por não ter visto nada, mas sentindo-me também um pouco impotente perante a provocação de Clara. Na penumbra da casa de banho, a voz de Clara passou-me pelos ouvidos como uma brisa suave. Ela sussurrou: abre os olhos. Abri os olhos lentamente. No entanto, a cena diante de mim foi como um relâmpago, trespassando a minha mente. Fiquei atordoada e sem palavras. A Clara estava deitada diante de mim, completamente nua. O seu corpo era como uma obra de arte meticulosamente trabalhada, impecável e de cortar a respiração. Para alguém que nunca se tinha apaixonado e cuja experiência mundana era limitada, esta era, sem dúvida, uma experiência visual de cortar a respiração. O meu coração começou a bater incontrolavelmente, como se ameaçasse explodir através dos limites do meu peito. A figura de Clara era impecável, cada centímetro da sua pele irradiava um encanto sedutor. A sua pele era branca como jade, macia e delicada, e incrivelmente confortável ao toque, sendo impossível não lhe tocar. As linhas do seu corpo fluíam graciosamente, cada curva incorporando a suavidade e a força de uma mulher. Estava tomada por uma admiração interior. Nunca imaginei que teria a oportunidade de testemunhar tamanha beleza. O meu olhar deslizou involuntariamente pelo corpo de Clara, pousando finalmente entre as suas pernas ligeiramente abertas. Naquele momento, senti-me como se estivesse num sonho, tudo parecia tão irreal, mas tão sedutor. Voltei a fechar os olhos e fiquei ali em silêncio, com a voz cheia de resignação e pedido de desculpa. Irmã, eu não queria mesmo fazer isto. Clara respondeu em tom de provocação. Mas eu fiz. O seu tom era de flerte, como um desafio silencioso. Franzi o sobrolho, tentando libertar-me da atmosfera constrangedora. Irmã, pare de brincar. Mas Clara não parecia preparada para desistir. Deslizou na minha direção, passo a passo, até agarrar a minha mão, sem hesitar, guiá-la até aos seus seios. Suavemente, ela perguntou: o meu corpo não está bonito? As suas ações eram diretas e ousadas, as suas palavras cheias de provocação e confiança, levando toda a cena a um equilíbrio tenso e delicado. Congelei no lugar, uma onda de confusão inexplicável a crescer dentro de mim. Por que é que estas duas mulheres estão a fazer uma pergunta tão direta? Murmurei para mim mesma. No entanto, rapidamente me recompus e respondi com um sorriso. Claro que não. Tenho um corpo muito atraente. A Clara pareceu insatisfeita com a resposta. Ela arqueou ligeiramente as sobrancelhas e olhou-me diretamente nos olhos. Então por que não se atreve a olhar-me na cara? O seu tom de voz estava cheio de provocação e expectativa. Respirei fundo e sussurrei: Irmã, devia saber. A minha voz estava cheia de impotência e hesitação. Clara não parecia preparada para o deixar ir. Ela deu um passo em frente, com um sorriso nos lábios. Estás mesmo com medo de olhar para mim? Um brilho indescritível brilhou nos seus olhos. Baixei ligeiramente a cabeça, com a voz trêmula. Claro que não. A Clara pareceu divertir-se com a resposta dele e riu-se baixinho. Irmão, não te vou responsabilizar por nada.
Considera isto apenas uma forma de me satisfazer, ok? O seu tom era cheio de provocação e expectativa. No entanto, abanei a cabeça firmemente. Irmã, não consigo mesmo. Clara disse suavemente, abre os olhos e olha para mim. Voltei a abrir os olhos lentamente. O meu olhar pousou em Clara, e ela abriu os braços, abraçando-me gentilmente. A nossa proximidade era tão grande que o meu coração acelerou. Olhei para Clara, e a sua beleza pareceu-me ainda mais vívida naquele momento. Os seus olhos eram tão profundos como o céu noturno, a sua pele tão branca como o jade, e os seus longos e sedosos cabelos esvoaçavam suavemente, exalando uma fragrância delicada. Fiquei cativada pela beleza de Clara, e as minhas emoções surgiram como uma maré crescente, incontrolável. Não pude deixar de baixar a cabeça e beijar suavemente os lábios de Clara. Os lábios da Clara eram suaves e quentes, com um charme cativante que me cativava por completo. Os nossos lábios e línguas entrelaçaram-se, a nossa respiração acelerou. Abracei a Clara com força, como se a quisesse derreter no meu corpo. A Clara retribuiu o abraço, deixando que minha paixão a envolvesse. Nesse momento, o tempo pareceu congelar e tudo à nossa volta desapareceu. Só a Clara e eu, perdidos naquele momento lindo, a saborear o calor e o carinho um do outro. Então, a minha mão deslizou involuntariamente pelas costas de Clara, do ombro à cintura fina, depois, até à curva sedutora das suas ancas. Os meus dedos deslizaram suavemente, pousando finalmente nas longas e esbeltas pernas de Clara. A ideia de poder agarrá-las completamente com uma só mão encheu-me de um desejo poderoso. Estendi a mão com cautela, agarrei as pernas de Clara e levantei-as lentamente. Nesse momento, já não conseguia controlar totalmente as minhas emoções, e cada movimento traía a minha excitação e desejo interiores. A Clara parecia permitir tacitamente que isso acontecesse, acompanhando os meus movimentos. O entendimento tácito entre nós era tácito. Na calada da noite, a nossa paixão ardia como fogo, como se o mundo inteiro existisse apenas para nós. No entanto, nesse momento de intensa paixão, a atmosfera silenciosa foi subitamente quebrada pelo som suave de uma porta a abrir. O som parecia distante, mas distintamente audível. Devia ser alguém, acordado à meia da noite pela vontade de urinar, a dirigir-se para a casa de banho. De seguida, a pessoa puxou delicadamente a porta da casa de banho. Lá dentro, os meus movimentos congelaram, o meu coração disparou como se estivesse prestes a explodir. A pessoa sabia que estava alguém na casa de banho mesmo sem abrir a porta, por isso virou-se e voltou para o quarto. Depois de a pessoa sair, empurrei a Clara gentilmente para o lado e sussurrei. Irmã, alguém precisa de usar a casa de banho. Vamos voltar para os nossos quartos e descansar. A minha voz transparecia impotência e constrangimento. No entanto, Clara não pareceu importar-se. Ela sorriu suavemente, os seus olhos brilhando com um brilho sedutor, como se estivesse ansiosa por continuar a paixão que tínhamos acabado de viver. Ela estendeu a mão para me abraçar, mas eu empurrei-a suavemente. Irmã, pare com isso, sussurrei, com um toque de seriedade no tom. Eu sabia que continuar naquele ponto só iria tornar as coisas mais estranhas. A Clara, ao ver a minha expressão séria, apercebeu-se da sua própria gafe. Ela suspirou suavemente, assentiu, depois levantou-se silenciosamente, juntou as roupas e saiu da casa de banho. Cada um de nós voltou para os seus quartos, cada um deitado na cama durante muito tempo, sem conseguir dormir. A noite estava escura como tinta, e eu revirei-me na cama, sem conseguir dormir. Nesse momento, uma mensagem apareceu de repente no meu telemóvel, quebrando o silêncio. Estreitei os olhos. Era de Clara, um breve, estás a dormir. O meu coração agitou-se e bati levemente no telemóvel, respondendo, irmã, ainda não dormi. Um subtil toque de antecipação pairava nas minhas palavras. A mensagem de Clara rapidamente retornou, eu também não consigo dormir. Podes falar comigo. Digitei duas palavras suavemente, sim. Simples e direta, mas transbordante de uma sensação de compreensão tácita e intimidade. Clara enviou outra mensagem, assustei-te agora mesmo. Fiquei um pouco assustada, mas respondi honestamente, um pouco. A pergunta da Clara fez-me pensar naquele breve momento na casa de banho. Estávamos as duas, então, tão emocionalmente entrelaçadas, a nossa paixão à flor da pele. O meu coração enche-se de profunda nostalgia por aquele momento, como se fosse o momento mais bonito e inesquecível do mundo. Olhei para Clara, os seus seios tão vastos que uma mão não os conseguia agarrar por completo, e isso despertou um desejo poderoso dentro de mim. Se não fosse a batida repentina à porta, eu já teria ultrapassado essa linha e tornado-me um homem a sério. Mas agora, aquela saudade e expectativa ainda me invadem, impedindo-me de esquecer aquele momento especial. Clara não pareceu surpreendida. Ela explicou pacientemente, coisas como esta, não vai ficar nervoso depois de algumas experiências. É normal, é uma necessidade emocional. As suas palavras exalavam uma maturidade e uma sabedoria que me tranquilizaram. Imediatamente a seguir, Clara enviou outra mensagem, o seu tom com um misto de provocação e sinceridade. Mas, dito isto, admiro-te muito. É jovem e cheio de energia, e tem um corpo incrível, com abdominais definidos. Ao contrário daquele velho da nossa família, que
que só se preocupa em comer e beber o dia todo e agora está coberto de gordura e com uma barriguinha de cerveja horrível. Não pude deixar de enviar um emoji para expressar os meus sentimentos. A Clara pareceu insatisfeita e respondeu: Sabes uma coisa? Mesmo com ele, viu-a manter uma amante secretamente. Ouviu imediatamente, como se tivesse ouvido uma grande fofoca, e rapidamente perguntei: Manter uma amante? Isso é assim tão chocante? Como é que descobriu? A minha curiosidade foi aguçada e queria saber mais pormenores da Clara. Clara respirou fundo, a voz carregada de um misto de tristeza e determinação. Vi com os meus próprios olhos. Ele construiu uma fábrica muito a sul. Estranhamente, nunca me deixou sequer pôr os pés lá dentro. Desconfiada, não me consegui conter e, um dia, entrei discretamente. Naquele momento, o meu coração parecia estar a ser agarrado por mãos invisíveis. Vi-o entrar na casa com uma mulher desconhecida. O choque daquele momento foi como se o mundo inteiro tivesse parado. Nessa noite, fiquei de guarda do lado de fora daquela porta, imóvel como uma estátua de pedra. A noite era profunda, as estrelas estavam fracas, mas nenhum som emanava de detrás daquela porta. O meu coração estava cheio de ansiedade. As dúvidas e ansiedades dentro de mim cresciam como ervas daninhas, e eu só podia esperar em silêncio. Só na manhã seguinte, quando o sol começou a brilhar, vi os dois a sair, de braço dado, carinhosamente. O meu velho ainda segurava a mulher, os seus gestos deslumbrantemente íntimos. Nesse momento, todas as minhas dúvidas foram dissipadas e todas as minhas expectativas desapareceram. Mesmo que eu fosse tola, consegui ver a ligação entre eles. Fechar os olhos seria a mais pura tolice. As palavras de Clara estavam repletas de tristeza e desilusão sem fim. Os seus olhos estavam fundos e profundos, como se ela tivesse visto através de toda a hipocrisia e traição do mundo. Nunca imaginei que o passado de Clara guardasse tal história. Uma onda complexa de emoções invadiu-me, compaixão pela situação de Clara, misturada com nostalgia por aquele passado. Sussurrei: Não fique triste. Deixa o passado para trás. Clara ergueu ligeiramente os olhos, com um brilho de determinação e alívio no olhar. Disse calmamente: Quando descobri, fiquei realmente devastada, como se algo me tivesse atingido com força. Mas agora, já não me importo tanto. Se ele consegue encontrar outra mulher, por que é que eu não consigo encontrar outro homem? A vida tem de continuar, certo? Ouvindo as palavras de Clara, não pude deixar de admirar a sua força e mente aberta. Pensei nisso, mas fiquei sem palavras. No final, só consegui enviar um emoji reconfortante, na esperança de lhe trazer um pouco de calor e força. Então, Clara perguntou suavemente: Irmão, achas-me bonita? A sua voz continha um toque de brincadeira e expectativa. Olhando para a mensagem no meu telemóvel, o meu coração comoveu-se e respondi gentilmente: Irmã, você é realmente linda, tão linda que chega a ser de cortar o coração. Se ele desistisse de si, seria a maior perda dele. A minha voz estava cheia de sinceridade e elogios, como se estivesse a pintar um belo quadro com a linguagem mais pura. Ao ouvir isto, os lábios de Clara curvaram-se num sorriso presunçoso. Ela brincou: Irmão, és tão falador. Fazes-me sentir tão doce. Anda, dá-me um beijo como recompensa. Com isto, ela enviou-me um emoji de um beijo, cheio de brincadeira e intimidade. Mas, naquele momento, senti uma onda de sonolência invadir-me. Esfreguei os olhos e bocejei. Olhando para o emoji de beijo de Clara, embora o meu coração estivesse quente, o meu corpo não aguentou. Não respondi à mensagem da Clara e caí num sono profundo. Clara esperou muito tempo, mas não houve resposta. Desligou o telemóvel com alguma desilusão, olhou pela janela para o luar e uma ligeira tristeza tomou conta do seu coração. Na noite seguinte, depois de sair do trabalho, comi qualquer coisa lá embaixo e regressei tranquilamente a casa. A minha empresa era a mais próxima da minha casa, por isso fui a primeira a regressar. Depois de voltar para o meu quarto, fui logo para a casa de banho e tomei um banho refrescante. Eu sabia que esperar até à noite, quando as minhas colegas de quarto já estariam de volta do trabalho, seria inconveniente e que poderia ter de esperar muito tempo pela minha vez, por isso decidi tomar um duche imediatamente. Depois do banho, senti-me relaxada e deitei-me na cama como de costume, mexendo no telemóvel. Nesse momento, o toque de notificação do WeChat quebrou mais uma vez o silêncio no quarto. Chegou a mensagem de Clara: Já saíste do trabalho. Sorri levemente, toquei no ecrã com a ponta dos dedos e respondi: Irmã, acabei de terminar um dia agitado e estou de folga agora. A mensagem de Clara reapareceu rapidamente, com um toque de arrependimento no tom. Tenho uma viagem de negócios inesperada hoje. Talvez não te veja esta noite e estou a sentir-me um pouco deprimida. Pensei por um momento e respondi gentilmente: Irmã, volta ao trabalho. Estarei à sua espera aqui. Além disso, eu vivo aqui e não vou fugir. Poderá sempre ver-me quando voltar. Clara respondeu simplesmente: Ok, e de seguida enviou um emoji que sugeria um toque de tristeza. Vendo isto, simplesmente enviei um emoji sorridente em resposta. 7.
Pouco tempo depois, ouvi vagamente o som de uma porta a abrir-se lá fora. Ocorreu-me um pensamento, e imediatamente percebi que eram Sofia e Mariana, as irmãs, a regressar. Inicialmente, pretendia permanecer em silêncio, evitando mais interação, mas a voz ríspida da Mariana logo ecoou da sala de estar. Está alguém aí? Suspirei desamparada, levantei-me e caminhei em direção à porta. Abrindo-a, olhei para a Mariana ali parada e perguntei calmamente. Está de folga? A Mariana disse, brincando. Irmão, esqueceste que eu sou estudante universitária. Não tenho um emprego formal. Só faço biscates para ganhar algum dinheiro quando não tenho aulas. Não reparei no tom de brincadeira nas palavras da Mariana, mas reparei que, desta vez, a impetuosa Sofia não estava por perto. Naturalmente, caminhei até à sala de estar e sussurrei à Mariana. Ah, sim, acabei de dizer. Já comeste? Mariana abanou a cabeça e sorriu, já comi na escola. Mas está um calor infernal hoje, estou toda suada. Preciso de tomar um banho primeiro. Concordei, disse sim, e voltei para o meu quarto. Cerca de meia hora depois, a Mariana bateu-me suavemente à porta. A sua voz era suave e um pouco tímida. Irmão, posso entrar? A minha voz, vinda de dentro do quarto, emanava uma sensação casual e íntima. Claro, entre. Quando a porta se abriu lentamente, sentei-me na cama, os meus olhos gravitando naturalmente em direção à porta. No entanto, quando os meus olhos se detiveram em Mariana, fiquei atordoada. Mariana vestia apenas uma camisola preta de chifão rendado, a gaze delineando ligeiramente a sua figura graciosa, um forte contraste com a sua imagem jovem e bela de sempre. Naquele momento, ela parecia uma pessoa completamente diferente, irradiando uma aura cativante e voluptuosa que tornava impossível desviar o olhar. Encarei a Mariana, atordoada, o meu espanto inexprimível. Nunca a tinha visto assim antes. Era como se um véu de mistério tivesse sido subitamente levantado dela, deixando-me ao mesmo tempo encantada e algo perplexa. A Mariana parecia bastante satisfeita com a sua transformação. Ela ergueu ligeiramente o queixo, os olhos brilhando de expectativa. Irmão, o que achaste deste vestido? Recuperei os sentidos quando o seu olhar se deteve em Mariana, pousando finalmente nos seus olhos ansiosos. Respirei fundo, tentando manter a voz firme. Está ótimo, absolutamente lindo. O meu tom era repleto de sincera admiração, mas também de uma sutil emoção. A Mariana aproximou-se silenciosamente de mim, até que a sua figura esbelta envolveu completamente o meu campo de visão. Sentou-se gentilmente ao meu lado, o seu gesto de aproximação transportando uma sugestão implícita. Senti a sua aproximação e uma onda subtil brotou no meu coração. A voz de Mariana roçou-lhe o ouvido como uma pena. Levas-me hoje à noite. O seu tom revelava uma firmeza inquestionável, mas também uma ternura subtil. Franzi ligeiramente o sobrolho e perguntei, hesitante, e se a tua irmã te chamar? As minhas palavras estavam carregadas de desconforto e preocupação. Mariana respondeu casualmente, a minha irmã tem estado a viajar em negócios ultimamente e só volta daqui a um mês. Não havia qualquer vestígio de culpa ou desconforto na sua voz, como se tivesse previsto tudo aquilo. Não pude deixar de me sentir um pouco confusa. Mas não seria bom se a tua irmã descobrisse sobre nós, pois não? Temia que o nosso relacionamento fosse descoberto e causasse problemas desnecessários. No entanto, a Mariana parecia despreocupada. Desde que não contemos a ninguém, como é que ela poderia descobrir? As suas palavras irradiavam uma confiança obstinada, como se ela tivesse tudo sob controle. Estava prestes a dizer mais alguma coisa, mas o beijo repentino de Mariana interrompeu-me. Os seus lábios eram macios e quentes, deixando-me sem palavras por momentos. Quando recuperei e estava prestes a falar novamente, a Mariana já me tinha abraçado com força, demonstrando a sua determinação nos seus gestos. Irmão, eu quero. A Mariana sussurrou suavemente, mas eu interrompi-a com um sorriso. Mariana, para de me provocar. Mariana ficou um pouco atordoada, com uma expressão de desilusão no rosto. Rejeitar-me assim faz-me sentir pouco atraente na sua presença. Expliquei rapidamente, isso não é verdade. És incrível e tens muitas qualidades atraentes. Mas eu sabia, no fundo, que algumas coisas não podem ser mudadas apenas com palavras. A Mariana parecia não estar a ouvir. Ela continuou com os seus próprios gestos, tocando delicadamente no meu pomo de Adão. Irmão, gosto muito de ti. Não consigo controlar este sentimento. A voz de Mariana tremeu ligeiramente. A Mariana voltou a estender a sua mão fina, tocando no meu peito delicadamente. Agarrei-lhe imediatamente a mão estendida, com a voz rouca de pressão. Mariana, não fiques assim. Não consigo manter a compostura. Não sou de estar calma. Mariana respondeu, em tom de brincadeira, não preciso que estejas calma. Só quero que fiques mais comovida. O seu tom era relaxado, como se ela não estivesse a tentar pressionar-me demasiado. No entanto, uma inquietação inexplicável apoderou-se de mim, deixando-me um pouco desconfortável. Empurrei a Mariana suavemente, tentando parecer calma, mas firme. Mariana, devias voltar para o teu quarto. Assim, inclinei a cabeça suavemente para o lado,
esforçando-me por não encontrar o olhar intenso da Mariana. O meu coração batia como o dedilhar suave de uma corda de guitarra, uma melodia delicada ecoando no meu peito. Nesse momento, Mariana aproximou-se silenciosamente por trás, os seus braços como videiras macias, envolvendo delicadamente a minha cintura. O calor do seu corpo, transmitido através do tecido fino, era quente e real, como se pudesse derreter toda a frieza e dureza do meu coração. O meu corpo enrijeceu subitamente, e pude sentir claramente a suavidade e as curvas do corpo da Mariana, uma experiência que nunca tinha vivenciado antes. Tentei manter a respiração estável, mas o meu coração batia como um cavalo selvagem, galopando descontroladamente no meu peito. A voz da Mariana soou-me suavemente ao ouvido, uma pitada de timidez e determinação. Não tens namorada. Hoje, neste momento, tratar-me-ias como tua namorada. A sua voz era como uma brisa primaveril que soprava sobre um lago, ondulando a superfície da água. As minhas defesas internas finalmente ruíram, e eu já não conseguia reprimir as emoções que surgiam. Abracei a Mariana com força, como se a quisesse fundir à minha própria carne e sangue. Mariana respondeu carinhosamente, as suas mãos envolvendo delicadamente o meu pescoço, e nos braços um do outro, os nossos batimentos cardíacos entrelaçaram-se numa melodia comovente. Carreguei cuidadosamente a Mariana para a cama. O seu corpo era leve e macio, como uma pena. Coloquei a Mariana delicadamente no chão e subi para a cama, os nossos corpos pressionados firmemente um contra o outro, como se nada nos pudesse separar. Baixei a cabeça e beijei delicadamente os lábios da Mariana. O meu beijo foi suave e afetuoso, como se estivesse a derramar todo o meu amor nele. A Mariana correspondeu apaixonadamente, os seus lábios tremeram ligeiramente sob o meu beijo, como se também ela estivesse a expressar os seus sentimentos mais profundos. Sob a luz fraca, a Mariana acariciou suavemente o meu peito firme. Os seus dedos eram como penas frias, cada centímetro da minha pele provocando um arrepio subtil. Mariana sussurrou suavemente, irmão, adoro o teu corpo. Havia uma sensação indescritível na sua voz. Sentindo o seu toque, uma onda de confiança masculina surgiu dentro de mim. Sorri levemente, os meus olhos tão profundos como o oceano. Há algo de que vai gostar ainda mais depois. Estas palavras, cheias de mistério e expectativa, pareceram congelar o ar à nossa volta. Ao ouvir estas palavras, o rosto de Mariana ruborizou-se de um rubor juvenil, um misto de timidez e desejo. Ela olhou para mim, com os olhos a brilhar. Estou ansiosa por isso. Então, o nosso beijo tornou-se mais apaixonado e prolongado. Os nossos lábios colaram-se, como se contássemos histórias não contadas. As minhas mãos vaguearam inquietas pelo corpo de Mariana, cada toque provocando-lhe um arrepio na espinha. Então, agarrou-lhe suavemente a mão e, com delicadeza, mas firmeza, desamarrou-lhe as amarras. As roupas de Mariana escorregaram pedaço a pedaço, revelando a sua pele delicada, como a de uma flor. Olhando para a cena que tinha diante de mim, não pude deixar de suspirar suavemente, as tuas roupas são tão pesadas. Num ambiente delicado, a Mariana sussurrou-me, irmão, as tuas roupas parecem estar a segurar-te também. Por que é que não me deixas soltar-te? Enquanto ela falava, ele estendeu as mãos finas e desamarrou-me delicadamente a indumentária. Quando as roupas foram tiradas, a barreira entre nós pareceu desaparecer num instante. Senti uma onda de calor percorrer o meu coração e não pude deixar de agarrar a mão da Mariana, abraçando-a suavemente. A Mariana não resistiu, mas abraçou-me com um abraço igualmente afetuoso, como se o tempo tivesse perdido o sentido naquele momento e desejássemos que a nossa existência durasse para sempre. Olhei para a Mariana com carinho, os meus olhos brilhavam com uma luz ardente. Acariciei suavemente a sua pele macia, um sorriso encantador curvando os meus lábios enquanto dizia com ternura. Querida, és tão delicada. Não consigo evitar querer saborear a tua doçura neste momento. O rosto de Mariana corou timidamente com estas palavras. Mariana mordeu ligeiramente o lábio inferior e repreendeu. Irmão, és tão mau. Mas eu gosto muito quando fazes isso. Havia um toque de timidez na sua voz, mas também estava repleta de um profundo apego a mim. Ao ouvir isto, um brilho de ternura brilhou nos meus olhos. Segurei delicadamente a mão da Mariana e sussurrei, tens de confiar em mim. A minha voz era baixa e firme, carregada de um poder reconfortante. A Mariana levantou a cabeça, encontrou o meu olhar profundo, respirou fundo e assentiu com firmeza. Pelo meu irmão, não tenho medo de nada. Mesmo que doa, consigo suportar. Acariciei delicadamente a cabeça de Mariana, os meus dedos percorrendo os seus cabelos com uma ternura indescritível. Os meus lábios curvaram-se num sorriso de satisfação, e a minha voz grave estava cheia de carinho, tão doce. Mariana sentiu-se um pouco tímida com o meu gesto, mas mais do que isso, estava cheia de doçura e felicidade. Ela levantou ligeiramente a cabeça e olhou-me com aqueles olhos brilhantes. Era como se o mundo inteiro se derretesse no meu olhar amoroso. Na manhã seguinte, olhei para a Mariana deitada ao meu lado e disse-lhe, bom dia, amiga. Mariana abriu os olhos e respondeu, bom dia, namorado.